Olá, meus amores! Hoje a nossa aula é de ciências. Eu vou explicar para vocês a reprodução das plantas na página 94. Pegue seu livro e vamos estudar juntos. As plantas podem se reproduzir de forma assexuada ou sexuada. Vamos ver o que é isso. Reprodução assexuada. A reprodução assexuada não envolve as células reprodutivas, os gametas. Nesse caso, as plantas se desenvolvem a partir de mudas, que são as partes da planta mãe, folhas, pedaços de caule ou raízes. Um exemplo é a violeta, que pode se desenvolver a partir de uma folha plantada na terra. Então, vamos entender aí, ó. A palavra assexuada, veja que ela vem com um azinho, esse A, antes da palavra sexuada. Então, assexuada, sem a parte da reprodução sexuada, tá? Então, vamos lá. Existe uma planta que a gente fala que é a planta mãe, ou seja, a planta que já está desenvolvida, tá? Ela já havia sido plantada, ela já cresceu e ela já floresceu. Ela está pronta, vamos dizer assim. E aí eu chamo ela de planta mãe, ela está pronta. Então, vamos ver, ó, por exemplo, aqui essa violetinha. Um dia, quando ela foi plantada, ela não estava já assim pronta. Então, eu chamo essa violeta de planta mãe. Aí, eu fui lá na casa da minha comadre, um exemplo. E eu falei, nossa, como tá bonita a sua violeta. Você me dá uma muda? Ela fala, pode levar. Então, isso é muito comum entre as pessoas que gostam de planta, viu, gente? A pessoa ver uma planta, achar ela muito bonita e falar, ai, vou levar uma muda e vou plantar lá na minha casa, lá no meu vaso, para eu ter uma planta dessa também. No caso da violeta, é só você tirar uma folha com o cabinho. E aí você planta e nasce uma violeta igualzinha a esta. É claro que você precisa de uma terra boa. É claro que você precisa molhar e cuidar para nascer uma violeta igual a essa. Então, a reprodução assexuada é quando eu pego uma parte da planta que se chama muda. Então, eu peguei uma folha com cabinho, plantei e nasceu uma planta. Eu peguei um pedaço de caule, plantei e nasceu outra daquela planta. Peguei um pedaço de raiz, plantei e nasceu outra daquela planta. E por que tá falando assim? Ah, folha, pedaço de caule ou raiz, porque cada planta tem a sua particularidade. No caso da violeta, como eu falei, se eu pegar a folha com o cabinho e plantar e cuidar e a terra for boa, vai nascer uma igualzinha a essa para mim. Vai ficar cheia de folhinha, depois vai dar as florzinhas violetinhas, né? E vai ficar igual. Só que tem planta que para se reproduzir você precisa pegar um pedaço de caule. E tem planta que para se reproduzir você precisa pegar um pedaço de raiz. Então tem essas particularidades. Mas se eu pegar um pedaço de raiz de algumas plantas, um pedaço de caule de algumas plantas e um pedaço de folha com cabinho de algumas folhas, né? Com aquele caulezinho, né, do lado da folha. O que acontece? Eu vou plantar e vai nascer uma outra planta igual. Isso chama-se o quê? Reprodução
assexuada. E em ciências eu falo que é uma reprodução que não envolve células reprodutivas, tá? Chamadas gametas. É uma reprodução por mudas. Então, reprodução assexuada, reprodução por mudas. Pedaço de folha, caule e raiz. Agora a gente vai ver a reprodução sexuada das plantas. A reprodução sexuada, aí sim envolve a união de células reprodutivas. Na maioria das plantas, essas células estão nas flores. Em geral, as flores têm ambos os sexos. As flores têm a parte feminina e as flores têm a parte masculina. Então, muitas das flores, a maioria das flores, nela própria, na própria florzinha, tem uma parte que é a feminina e tem uma parte que é a masculina. Elas têm células e elas fazem a reprodução da planta, tá? A parte feminina das flores é chamada gineceu, constituído de estigma e ovário. Então, vamos lá. A parte feminina da planta é essa daqui, ó, do meio, esse cabinho aqui, que é chamado de estigma, acompanha aí, que é desde o estigma, aqui em cima, até aqui embaixo, onde está escrito ovário e óvulo. Essa é a parte feminina da planta, tá? Essa partezinha aqui do meio que vocês estão vendo o desenho aí no livro, vocês já fizeram no caderno, tá? Vamos lá. Então, dentro do ovário fica o óvulozinho, que é a célula reprodutiva feminina. A partir desse óvulozinho aí, é que vai dar origem a uma nova planta. A gente vai ver com calma. Agora vamos lá, a parte masculina chama-se androceu, no qual estão os estames formados pelas anteras e filetes. Nas anteras ou anteras são produzidos os grãos de pólen, que contêm células reprodutivas masculinas. Então, ó, aqui a gente tá vendo os filetes, que são esses cabinhos aqui. Aí, em cima do filete eu tenho a anteira, tá? E essa aí são as partes masculinas da flor, tá? Vamos lá virando a página pra gente ver aí como que acontece isso, tá? Para que a reprodução aconteça, deve haver a transferência dos grãos de pólen da anteira de uma flor, que é a parte masculina, para o estigma da flor, ou seja, para a parte feminina da flor. Caso essa flor tenha ambos os sexos, a parte masculina e a parte feminina, tá? Esse transporte de pólen à parte feminina se chama polinização. Quando os grãos de pólen chegam ao estigma, que é a parte feminina, ocorre a fecundação, ou seja, a junção das células reprodutivas masculinas, que é o grão de pólen, e a feminina, que tá lá, que é o ovário, tá? Que dá origem a um embrião novo. A gente vai ver o que é esse embrião. Ó, então vamos ver esse desenho aqui, ó. Veja bem, eu falei que essa parte aqui, ó, né, é a parte masculina da planta. Na parte masculina da planta, lá em cima, na anteira, ó, aqui é o filete, aqui é a anteira. Na parte de cima da anteira ficam os grãozinhos de pólen.
Vem o vento, vem os animaizinhos, os pássaros, as abelhas e levam esse grãozinho de pólen até o estigma, que é a parte feminina da planta. Aí, esse grãozinho de pólen que caiu aqui no estigma, ele vai descer até aqui embaixo, onde é o ovário da planta. E lá embaixo, onde é o ovário da planta, ele vai germinar, fecundar e vai nascer um fruto. E esse fruto, e é deste fruto que vai dar origem a uma nova planta. Vou dar uma explicadinha aqui, porque eu acho que aqui fica mais claro, tá? Vamos lá, ó. Aqui tem uma flor, como se ela tivesse aberta, mostrando a parte de dentro dela, tá? Então, eu tenho aqui a parte masculina da planta, que nada mais é, ó, que o filete, né? E a anteira. Nessas partes de cima da planta masculina, que é os filetes e as anteiras, vão ter os grãozinhos de pólen. Vem o vento, vem alguns animaizinhos que a gente vai ver depois e leva aqui para a parte feminina da planta esses grãozinhos de pólen. Esses grãozinhos de pólen entram, vêm aqui para baixo no ovário, onde é fecundado, onde vai formar um embrião que vai dar origem a um fruto, tá? Eu vou aqui até fazer um desenho. Os grãozinhos de pólen, eles vão estar aqui. E eles vão ser levados aqui para o estigma e vão descer até o ovário. Fiz um desenho aqui com a caneta. Ó, os grãozinhos de pólen, eles estão localizados em toda a parte masculina da planta. Mas eu fiz aqui, ó, aqui nessa anteira, tá? Os grãozinhos de pólen estão aqui, eles vão ser levados aqui para a parte feminina da planta, que é o estigma. Esses grãozinhos de pólen vão descendo, 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 vão até esse ovário aqui, onde esses grãos de pólen vão germinar e gerar um embrião, um fruto, o fruto da planta. Então, vamos lendo aqui que a gente vai entender, ó. Após a fecundação, acompanha aí. O ovário aumenta de tamanho e forma um fruto. O embrião, que vai originar uma nova planta, fica dentro da semente. Então, vamos ler essa partinha aqui de baixo também, para vocês entenderem bem, ó. Diferentes estágios da reprodução da romã. Aqui tá mostrando aquela fruta romã, não sei se vocês conhecem, tá? À direita, uma flor, antes da fecundação. À esquerda, o fruto em desenvolvimento com o ovário, em crescimento. No centro, um fruto já completamente desenvolvido. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, nessa imagem, eu tenho uma flor aqui no pé de romã, tá? Aqui tá mostrando que aqui tá mostrando ainda a flor. Aqui, ó, o fruto, ele tá em desenvolvimento, como se ele estivesse aqui dentro do ovário. E aqui já tá o fruto pronto. Dentro do fruto não tem as sementes? Se você abrir a laranja, tem a semente dentro do fruto. Se você abrir o abacate, tem a semente dentro do abacate. Se você abrir o mamão, tem a semente dentro do mamão. Se você abrir a maçã, a pera, a maioria das plantas, né? A maioria, não são todas. A maioria das plantas tem a semente lá dentro, tá?
E aí, essa semente, eu vou fazer o que com essa semente? Eu vou plantar ela no solo para nascer um novo pé de romã, um novo pé de abacate, de maçã, enfim, das plantas que têm frutos e que são comestíveis, tá? Então, recapitulando, eu tenho uma árvore, tá? Ah, eu tenho um desenho aqui que eu fiz para vocês, para mostrar. Eu fiz uma aqui, né? Eu não sou boa de desenho. Lembra que eu coloquei no caderno de vocês aí? Uma árvore, né? E eu falei, gente, vamos supor que essa seja uma laranjeira, né? Então, a laranjeira ou a romã, que é aquele exemplo, tá aqui, ó. Então, tá a árvore, tem as florzinhas da laranja, da laranjeira e tem aí já alguns frutos, tá? E eu coloquei uma laranjinha até caída aqui com as sementes dentro para vocês verem, tá? Essa imagem aqui mostra mais ou menos o que eu tô explicando da reprodução da planta. Então, essa florzinha aqui, ela era uma flor, mas ela vai virar um fruto, tá? Ela era uma flor na árvore, mas ela vai virar um fruto, né? Como, professora? Desse jeitinho que eu te expliquei. A florzinha tem a parte feminina e masculina, né? Então, tá lá a florzinha da laranjeira ou da romã. Ela tem a parte masculina com o grão de pólen, tem a parte feminina lá com o ovário. Os grãos de pólen são levados para a parte feminina. Aqui nesse ovário vai originar o fruto. A laranja, a romã, tá? Vai originar o fruto dependendo do pé que eu tenho, tá? E aí, esse fruto ele vai passando por transformação, até ele ficar pronto, maduro para ser ingerido, né? Para nós comermos, tá? Mas dentro deste fruto está o quê? A semente. E é essa semente que eu vou plantar no solo e aí eu tenho um novo pé de laranja ou um novo pé aí de romã. Tá? Muito bem. Eu vou fazer um outro vídeo falando da polinização, tá? Como funciona essa polinização? Quem que ajuda a levar esses grãozinhos de pólen até a parte feminina da planta para nascer aí o fruto e ter a sementinha dentro para a gente poder plantar no solo e ter um novo pé da fruta que eu quero, por exemplo, tá bom? Um beijo e até mais!